A luz fria do corredor do hospital batia no rosto de Lucas como uma lâmina. Ele tentava manter os olhos abertos, mas as pálpebras pesavam como chumbo. As pernas não respondiam direito. Duas massas inertes que ele arrastava, não controlava. Os dedos das mãos estavam dormentes, como se tivessem sido trocados por pedaços de isopor frio e sem vida. Ele tentou se levantar da cadeira de rodas, mas o corpo desabou de volta, e foi nesse momento, nesse segundo de derrota silenciosa, que ouviu a voz da mãe atrás dele. Trêmula, quase um sussurro. "Desculpa, filho. Eu não sabia que doía assim." Lucas não conseguiu responder. Apenas fechou os olhos e se perguntou pela milésima vez como tinha chegado ali. 4 anos antes, tudo parecia tão diferente. Lucas tinha 34 anos. Trabalhava como professor de história numa escola pública no interior de Minas Gerais e vivia aquela rotina que milhões de brasileiros conhecem de cor. Acordar cedo demais, correr atrás do pão, voltar tarde demais para dormir direito. Às 5:30 da manhã, o despertador tocava no mesmo ritmo cruel de sempre. Ele levantava no escuro, tomava café preto sem açúcar, ou pelo menos tentava, porque a tentação do pão de queijo quentinho sempre vencia, e saía de casa antes do sol nascer. A escola ficava do outro lado da cidade. Lucas pegava o ônibus lotado, às vezes em pé por 40 minutos, equilibrando a mochila cheia de provas para corrigir e a garrafa térmica de café requentado. Quando chegava, a primeira aula já estava quase começando. Ele entrava na sala, cumprimentava os alunos, escrevia no quadro, falava sobre revoluções, guerras, tratados, datas, mas no fundo sentia um cansaço estranho. Não era só o cansaço de acordar cedo. Era algo mais profundo, como se o corpo estivesse pesado por dentro. No intervalo, Lucas almoçava correndo. Geralmente um pão de queijo requentado no micro-ondas da sala dos professores, acompanhado de café com açúcar. Sim, açúcar, porque o dia era longo e ele precisava de energia. À noite, depois de 3 turnos seguidos, voltava para casa exausto demais para cozinhar. Esquentava um miojo, comia de pé na cozinha, às vezes nem jantava. Caía no sofá, ligava a televisão e cochilava antes mesmo de escolher o canal. Foi assim durante anos, até que começaram os sinais, pequenos, quase invisíveis. Lucas acordava no meio da noite com a boca seca, como se tivesse comido areia. Levantava, bebia água direto da torneira, voltava para a cama. Meia hora depois, levantava de novo, e de novo. Algumas noites, ia ao banheiro 5, 6 vezes. Ele culpou o calor, o café, o estresse, mas não parou de ignorar. Depois veio a fome. Uma fome estranha, insaciável. Lucas comia e meia hora depois sentia que não tinha comido nada. O estômago roncava, a cabeça ficava leve, as mãos tremiam. Ele abria a geladeira, pegava qualquer coisa, devorava. E mesmo assim a sensação de vazio continuava. Foi quando percebeu que estava emagrecendo. Num mês, perdeu 4 quilos. No outro, mais 3. As calças ficaram largas, o rosto ficou mais fino. Os colegas começaram a perguntar se ele estava bem. Dona Célia, sua mãe, morava a 3 quadras de distância. Ela ia visitá-lo quase todo dia, levava marmita, arrumava a casa, brigava porque ele não se cuidava. Mas naquele período ela começou a notar algo diferente. "Lucas, você está com a cara esquisita. Tá magro demais." Ele respondia com um sorriso cansado. "Tô bem, mãe. É só o trabalho." Mas não estava bem. E no fundo, ele sabia. Foi numa manhã de sábado, depois de acordar 3 vezes durante a noite para beber água, que Lucas decidiu ir ao posto de saúde. A fila estava enorme, como sempre. Ele esperou 2 horas até ser chamado. A enfermeira mediu a pressão, pediu para ele subir na balança, anotou tudo num caderno surrado. Então ela perguntou: "Quando foi a última vez que você mediu a glicose?" Lucas hesitou. "Nunca medi." Ela franziu a testa. "Nunca?" Ele balançou a cabeça. Ela saiu da sala, voltou com um glicosímetro pequeno, furou o dedo dele, esperou 5 segundos. Então olhou para a tela, e olhou para Lucas, e disse com uma voz que tentava ser suave, mas não conseguia esconder a preocupação: 342 miligramas por decilitro. Você precisa ver um médico, hoje." Lucas sentiu o chão sumir debaixo dos pés. 342. Ele nem sabia o que aquilo significava. Mas pela expressão da enfermeira, não era nada bom. 3 horas depois, ele estava sentado numa sala apertada do ambulatório,
ouvindo um médico explicar com paciência forçada o que era diabetes tipo 2, resistência à insulina, pâncreas sobrecarregado, glicose acumulada no sangue, complicações futuras, rins, coração, olhos, nervos. Lucas ouvia tudo, mas parecia estar ouvindo através de um vidro grosso. As palavras chegavam distorcidas, lentas, pesadas. No final da consulta, ele saiu com 3 receitas: metformina, glibenclamida e uma lista de exames para fazer. Caminhou até a farmácia popular, pegou os remédios de graça, voltou para casa em silêncio. Dona Célia estava na cozinha fazendo café quando ele chegou. Ela viu a expressão no rosto do filho e perguntou: "E aí?" Lucas jogou as caixas de remédio na mesa. "Diabetes." Ela parou de mexer o café. "Diabetes?" Ele assentiu. Ela respirou fundo e disse, tentando parecer confiante: "Ah, mas isso é tranquilo, filho. É só tomar o remédio certinho e não comer doce. Meu vizinho tem há anos e tá aí, vivo e forte." Lucas não respondeu. Apenas olhou para as caixas e se perguntou se ela tinha razão. Nos meses seguintes, ele tentou fazer tudo certo. Tomava a metformina de manhã, a glibenclamida à tarde. Comprou um glicosímetro barato na farmácia e começou a medir a glicose 3 vezes ao dia. Mas os números não faziam sentido. Um dia acordava com 95. No outro, 280. Ele tentava entender o padrão, mas não conseguia. Comia a mesma coisa, tomava o remédio no mesmo horário e ainda assim a glicemia subia e descia como uma montanha-russa. Então começaram as dores. Primeiro, um formigamento nos pés. Uma sensação estranha, como se tivesse pisado em formigas invisíveis. Lucas ignorou. Depois veio a dormência. Ele deixou cair uma caneta no chão e não percebeu que havia pisado nela até o filho apontar. À noite, deitado na cama, ele esfregava os pés um no outro, tentando sentir alguma coisa. Mas era como tocar em algo que não era dele. Pele morta, nervos apagados. A visão começou a embaçar. Ele culpou o celular, a luz da sala de aula, o excesso de trabalho. Mas a verdade é que ler no quadro estava ficando difícil. Ele piscava, esfregava os olhos, aproximava o rosto. Nada ajudava. Trocou de óculos. 2 semanas depois, trocou de novo. O oftalmologista franziu a testa e disse: "Sua visão está mudando rápido demais. Isso não é normal." Lucas voltou ao médico. Fez novos exames. A hemoglobina glicada estava em 9,2. O colesterol disparado. A pressão arterial subindo. O médico balançou a cabeça e disse: "Lucas, você precisa se cuidar melhor." Ele respondeu, quase num grito contido: "Eu tô tomando o remédio. Eu tô medindo. O que mais eu posso fazer?" O médico apenas escreveu mais uma receita: insulina antes de dormir. Dona Célia continuava indo visitá-lo. Mas agora, quando Lucas reclamava de dor nas pernas, ela dizia: "Isso é preguiça, filho. Você precisa andar mais." Quando ele falava que estava exausto, ela rebatia: "Exausto? Eu trabalho o dia todo e não fico assim." Ele tentava explicar, mas desistia no meio da frase. Sentia que estava falando sozinho, que ninguém entendia, que talvez ele mesmo não entendesse. E foi assim, nessa rotina de remédios, medições, dores e silêncio, que Lucas chegou àquela quinta-feira à tarde. A aula sobre Revolução Industrial. O quadro branco, os 35 alunos olhando para ele. E então a sala começou a girar. Lucas apoiou as mãos na mesa. As pernas tremiam. Os alunos viraram borrões desfocados, manchas coloridas que se moviam sem forma. O quadro branco se tornou uma mancha clara, incandescente, que queimava os olhos. Ele tentou falar, mas a língua estava pesada, colada no céu da boca. Tentou dar um passo, mas o chão sumiu debaixo dele. E então tudo ficou preto. Quando acordou, estava numa maca. O teto era branco, com manchas de umidade no canto. Havia um soro no braço esquerdo, preso com um esparadrapo que puxava os pelos. A diretora da escola estava ao lado, com o celular na mão, o rosto tenso. Ela viu que ele abriu os olhos e soltou um suspiro de alívio. "Lucas, graças a Deus, você desmaiou. A ambulância já está aqui." Ele tentou perguntar o que tinha acontecido, mas a voz saiu fraca, rouca, quase inaudível. Ela se aproximou e disse devagar: "Você teve uma hipoglicemia severa. A glicose estava em 42. Você quase entrou em coma." 42. Lucas repetiu o número na cabeça. 42. Como era possível? Ele tinha medido a glicose de manhã.
Estava em 120. Tinha tomado os remédios. Tinha comido. Como podia ter caído tanto? No hospital, ele foi direto para a emergência. Os médicos fizeram uma bateria de exames: sangue, urina, eletrocardiograma, ultrassom. Lucas esperou horas numa maca dura, olhando para o teto, ouvindo os gemidos de outros pacientes atrás das cortinas finas. Dona Célia chegou correndo com os olhos vermelhos, a bolsa atravessada no peito. Ela segurou a mão do filho, aquela mão fria, sem sensibilidade, e não disse nada. Apenas ficou ali, sentada numa cadeira de plástico, segurando aquela mão que já não sentia mais nada. Quando o médico voltou com os resultados, ele puxou uma cadeira e sentou na frente de Lucas. Respirou fundo e começou a falar. A função renal estava comprometida. Os rins estavam sobrecarregados de tanto filtrar o excesso de glicose e os efeitos dos medicamentos. A creatinina estava em 1,8. A taxa de filtração glomerular estava caindo. Ele explicou que isso significava que os rins estavam começando a falhar. Não era irreversível ainda, mas estava no limite. A pressão arterial estava descontrolada. 160 por 100. Mesmo com o remédio. O coração estava trabalhando dobrado para bombear o sangue através de artérias endurecidas, estreitadas pela glicose alta crônica. Havia risco de infarto, de AVC, de insuficiência cardíaca e a neuropatia. Ela havia se espalhado. Não era só nos pés. Agora estava nas mãos, nos dedos, subindo pelos braços. O médico explicou que os nervos estavam sendo destruídos pela glicose alta, que eventualmente, se não fosse controlado, Lucas poderia perder a sensibilidade completamente, que feridas poderiam aparecer sem que ele percebesse, que infecções poderiam se espalhar, que em casos extremos amputações seriam necessárias. Lucas ouviu tudo em silêncio. Dona Célia, ao lado dele, começou a chorar baixinho, tampando a boca com a mão. O médico continuou. A visão. Ele precisaria de cirurgia a laser para evitar a perda total. A retinopatia diabética estava avançada. Os vasos sanguíneos na retina estavam se rompendo, sangrando, criando cicatrizes. Se não fosse tratado imediatamente, ele ficaria cego. Tudo isso. Aos 38 anos, o médico fechou a pasta e olhou para Lucas com uma expressão que era ao mesmo tempo severa e compassiva. Lucas, você precisa entender uma coisa. Diabetes não é só glicose alta. É uma doença sistêmica. Ela ataca tudo. Rins, coração, nervos, olhos, cérebro. E se você não mudar agora de verdade, as consequências vão ser irreversíveis. Lucas assentiu. Mas no fundo ele não estava ouvindo mais. Estava olhando para as próprias mãos. Aquelas mãos que não sentiam mais nada, que tremiam sozinhas, que pareciam pertencer a outra pessoa. Dona Célia segurou a mão dele de novo. E foi então que ela disse, entre soluços abafados: Desculpa, filho. Desculpa por todas as vezes que achei que você estava exagerando. Eu não sabia que a diabetes pudesse doer tanto. Lucas apertou a mão dela com a pouca força que tinha e sentiu algo quebrar dentro dele. Não era raiva, não era tristeza. Era algo pior. Era a sensação de que ele tinha feito tudo errado, que tinha desperdiçado 4 anos tentando seguir as regras de um jogo que ele não entendia, que tinha tomado todos os remédios, medido todas as glicemias, e ainda assim estava afundando. Naquela noite, deitado numa cama de hospital com lençóis ásperos e cheiro de desinfetante, Lucas não conseguiu dormir. A dor nas pernas era constante agora. Uma queimação que subia dos pés até os joelhos. Ele virou de lado, virou de novo, mas não adiantava. O corpo doía por inteiro. E a cabeça? A cabeça era um turbilhão de perguntas sem resposta. Como era possível estar fazendo tudo certo e ainda assim piorar? Ele seguia a medicação à risca. Tentava comer melhor, menos pão, menos açúcar, mais salada. Bebia água. Caminhava quando tinha tempo. Então por que parecia estar em queda livre? Às 3 da manhã ele pegou o celular. A luz azulada iluminou o rosto cansado. Ele abriu o navegador e começou a pesquisar. Não apenas sobre diabetes, mas sobre histórias. Histórias de pessoas que viviam o mesmo pesadelo. Pessoas que também tomavam remédios e mediam glicemias e ainda assim viam o corpo desmoronar. Ele entrou em fóruns, grupos de Facebook, páginas de Instagram. Leu relatos de homens e mulheres que descreviam exatamente o que ele sentia. A dor nos pés, a visão embaçada, o cansaço sem fim, a frustração de fazer tudo certo e não ver resultado. E foi num desses fóruns, quase por acaso, navegando entre comentários de desespero e desabafo,
que Lucas viu algo que fez seu coração acelerar, uma frase simples, escrita por alguém que também havia desistido de entender. Alguém que, como ele, estava à beira do abismo. A frase dizia: "Eu descobri que o problema não estava só no açúcar. Estava em tudo que eu achava que estava certo." Lucas parou de rolar a tela. Releu a frase. Uma vez. Duas. Três. E sentiu um arrepio subir pela espinha. O que aquilo significava? Lucas clicou no perfil da pessoa que tinha escrito aquela frase. Era um homem de 45 anos, de São Paulo, que tinha diabetes tipo 2 há 7 anos. Nos posts antigos, ele contava a mesma história de sempre. Diagnóstico, remédios, medições, complicações. Mas nos posts recentes, algo tinha mudado. Ele falava de reversão, de glicemias normais sem medicação, de energia recuperada, de peso perdido, de exames que voltaram ao normal. Lucas sentou na cama. O coração batia rápido. Ele começou a ler tudo. Cada post, cada comentário. E quanto mais lia, mais confuso ficava. O homem falava de algo chamado resistência à insulina. Não como um sintoma da diabetes, mas como a causa raiz. Ele explicava que os remédios tratavam o sintoma, glicose alta, mas não a causa. Células que não respondiam mais à insulina. E que, se você não tratasse a causa, a doença só piorava, mesmo com remédio. Lucas leu sobre jejum intermitente, sobre dietas low carb, sobre como o corpo usa glicose e gordura como combustível, sobre como comer de 3 em 3 horas, como os nutricionistas mandavam, mantinha a insulina sempre alta, impedindo o corpo de queimar gordura e piorando a resistência. Ele leu sobre como os remédios, especialmente a insulina, faziam o corpo armazenar mais gordura, criando um ciclo vicioso. Quanto mais insulina, mais resistência. Quanto mais resistência, mais insulina. Ele leu depoimentos de pessoas que haviam parado os remédios, sob supervisão médica, e revertido a diabetes apenas mudando a alimentação. Não era mágica. Não era cura milagrosa. Era ciência. Mas era uma ciência que nenhum médico tinha explicado para ele. Lucas ficou acordado até o amanhecer lendo. Quando a enfermeira entrou para medir a pressão, ele estava com os olhos vermelhos de cansaço, mas pela primeira vez em meses sentia algo parecido com esperança. 2 dias depois, ele teve alta. Voltou para casa com uma lista nova de remédios. Mais insulina, mais metformina, um remédio para a pressão, outro para o colesterol, outro para proteger os rins. Dona Célia ajudou a organizar tudo numa caixinha de plástico com divisórias para cada dia da semana. Ela olhou para aquela pilha de comprimidos e suspirou. "Filho, parece que está piorando, não melhorando." Lucas concordou em silêncio, mas dessa vez ele não ia apenas seguir ordens. Ele ia investigar, ia entender, ia tomar as rédeas da própria vida. Ele marcou uma consulta com um endocrinologista particular. Teve que pegar um empréstimo pequeno para pagar, mas não importava. Quando chegou no consultório, levou uma lista de perguntas impressa em 2 páginas. O médico, um homem de 50 e poucos anos com óculos de armação grossa, leu a lista e sorriu. "Você pesquisou bastante." Lucas respondeu. "Pesquisei porque ninguém me explicou." O médico sentou, cruzou as mãos na mesa e começou a falar. Ele confirmou o que Lucas tinha lido. A resistência à insulina era o problema central. E sim, os remédios tratavam os sintomas, mas não revertiam a causa. Ele explicou que muitos pacientes ficavam presos num ciclo de medicação crescente porque não atacavam a raiz. Que a alimentação moderna, cheia de carboidratos refinados, açúcares escondidos, refeições frequentes, mantinha a insulina sempre alta. E que, com o tempo, as células simplesmente paravam de responder. Lucas perguntou: "Então por que ninguém me falou isso antes?" O médico suspirou. "Porque o protocolo padrão é medicar. É mais fácil, mais rápido, e funciona no curto prazo, mas no longo prazo." Ele deixou a frase no ar. Eles passaram 1 hora conversando. O médico explicou que reverter a resistência à insulina exigia uma mudança profunda. Não era só comer melhor. Era repensar completamente a relação com a comida, reduzir carboidratos drasticamente, aumentar gorduras saudáveis, fazer jejum intermitente para dar ao corpo tempo de queimar gordura, mover o corpo, não apenas caminhar, mas treinar força, construir músculo,
Porque músculo consome glicose. Lucas anotou tudo. Perguntou sobre os riscos. O médico foi honesto. Você vai precisar ajustar os remédios. Se você mudar a dieta e continuar tomando a mesma dose de insulina, vai ter hipoglicemia. Vai precisar de acompanhamento próximo. Mas é possível. Eu já vi dezenas de pacientes revertendo. Quando saiu do consultório, Lucas sentiu uma mistura de empolgação e medo. Empolgação porque finalmente entendia o que estava acontecendo. Medo porque sabia que a mudança seria difícil. Não era só trocar um alimento por outro. Era enfrentar hábitos de uma vida inteira. Era lidar com a pressão social. Era explicar para a mãe, para os amigos, para os colegas, porque ele não ia mais comer arroz, feijão, pão. Era desaprender tudo o que tinha sido ensinado, mas ele não tinha escolha. A alternativa era continuar afundando. Era ver os rins falharem. Era perder a visão. Era perder os dedos. Era morrer aos 50. Ele voltou para casa, abriu o armário da cozinha e começou a jogar fora. Farinha, açúcar, macarrão, biscoito, achocolatado, tudo. Dona Célia chegou no meio da limpeza e ficou chocada. Lucas, o que você está fazendo? Ele respondeu firme. Eu tô me salvando, mãe. Ela olhou para o filho. Para aquele homem de 38 anos que parecia ter envelhecido 10 em 4 e pela primeira vez não discutiu. Apenas assentiu e perguntou: o que eu posso fazer para ajudar? Nos dias seguintes, Lucas mergulhou de cabeça. Pesquisou receitas. Aprendeu a cozinhar com ingredientes que nunca tinha usado. Azeite de oliva, abacate, castanhas, ovos, carne, peixe, vegetais. Cortou completamente os carboidratos refinados. Começou a fazer jejum intermitente. Pulava o café da manhã, almoçava ao meio-dia, jantava às 6 e ficava sem comer até o meio-dia seguinte. No começo foi difícil. A fome vinha em ondas. A cabeça doía. O corpo reclamava. Mas ele persistiu, e então algo incrível começou a acontecer. Na primeira semana, a glicemia de jejum caiu de 180 para 130. Na segunda, para 90. Na terceira, para 85. Ele media 3 vezes ao dia e via os números descendo. Consistentemente. Pela primeira vez em 4 anos, ele voltou ao endocrinologista. Mostrou os resultados. O médico sorriu e disse: vamos reduzir a insulina. Reduziram pela metade. Lucas continuou medindo. Os números se mantiveram estáveis. 2 semanas depois, cortaram a insulina completamente. Ele ficou só com a metformina. E mesmo assim, as glicemias continuavam normais. Ele começou a treinar. Não academia, cara, mas exercícios em casa. Flexões, agachamentos, abdominais. 20 minutos por dia, 3 vezes por semana. O corpo, que estava fraco e dolorido, começou a responder. Os músculos voltaram. A energia voltou. A dor nos pés diminuiu. Não sumiu completamente, mas melhorou. 3 meses depois, Lucas voltou ao médico para refazer os exames. Ele estava nervoso, ansioso, com medo de que os resultados mostrassem que nada tinha mudado. Mas quando o médico abriu o computador e começou a ler, o sorriso no rosto dele disse tudo. A hemoglobina glicada tinha caído de 9,2 para 6,1. A creatinina voltou ao normal. A pressão arterial estava controlada sem remédio adicional. O colesterol tinha baixado. A função renal estava estável. E a neuropatia ainda estava lá. Mas não estava progredindo. O médico olhou para Lucas e disse: você reverteu. Oficialmente. Se continuar assim, vai sair de todos os remédios em 6 meses. Lucas saiu do consultório e sentou no banco da praça em frente. Ficou ali, olhando para o movimento da rua, ouvindo o barulho dos carros, sentindo o sol no rosto. E pela primeira vez em 4 anos, chorou. Mas não foi fácil. Nunca é. Nos meses seguintes, Lucas enfrentou resistência. Os colegas de trabalho riam quando ele recusava bolo nas festas de aniversário. Ah, um pedacinho não mata. Alguns amigos se afastaram, incomodados com a mudança. Você ficou chato, só fala de dieta. Dona Célia, mesmo tentando apoiar, às vezes não entendia. Mas, filho, um arroz faz falta. Não é saudável cortar tudo assim. Ele explicava pacientemente que não era sobre cortar. Era sobre escolher, sobre priorizar a vida. Houve dias difíceis, dias em que a vontade de desistir bateu forte. Dias em que ele olhou para o armário, viu a caixa de biscoito que esqueceu de jogar fora e quase cedeu. Mas nesses momentos ele lembrava do hospital, da cadeira de rodas, da voz da mãe pedindo perdão.
e respirava fundo. E seguia. Ele começou a compartilhar a jornada. Criou um grupo no WhatsApp com outros professores da escola que também tinham diabetes. Dividiu receitas, dicas, experiências. Alguns aderiram, outros desistiram. Mas aqueles que ficaram começaram a ver resultados também. Um deles, o professor de matemática, perdeu 15 quilos em 3 meses. Outra, a coordenadora pedagógica, saiu da insulina em 6. Eles se encontravam uma vez por semana para caminhar juntos, trocar ideias, se apoiar. Lucas percebeu que não estava sozinho, que havia milhares de pessoas vivendo a mesma luta e que a informação certa podia mudar tudo. 6 meses depois do episódio no hospital, ele voltou ao consultório para mais exames. Dessa vez sem nervosismo, apenas curiosidade. Quando o médico abriu os resultados, balançou a cabeça em aprovação. Lucas, você está oficialmente sem nenhum remédio para diabetes. A hemoglobina glicada está em 5,7. Isso é de uma pessoa não diabética. Parabéns. Lucas sorriu. Mas não era um sorriso de vitória final. Era um sorriso de quem sabe que a jornada não acabou. Que o controle é diário. Que a disciplina precisa ser constante. Mas também era um sorriso de quem recuperou a própria vida. Ele voltou para casa, entrou na cozinha e viu Dona Célia preparando uma salada. Ela tinha começado a mudar também. Não completamente, mas aos poucos. Menos arroz, mais legumes, menos açúcar, mais gorduras boas. Ela olhou para o filho e perguntou: Como foi? Ele respondeu: Fora dos remédios, mãe. Ela largou a faca, enxugou as mãos no avental e abraçou o filho. Um abraço longo, apertado, cheio de alívio. Lucas voltou à escola no início do semestre seguinte. Estava diferente. Mais magro, mas não fraco. Mais musculoso, mais disposto. Os alunos notaram. Professor, o senhor tá bem? Ele sorriu. Tô ótimo! E era verdade. Naquele dia ele deu aula sobre Revolução Industrial de novo. Mas dessa vez, quando terminou de explicar sobre as mudanças nas formas de produção, sobre como velhos sistemas foram substituídos por novos, ele fez uma pausa, olhou para os alunos e disse devagar: Vocês sabem que eu passei mal aqui, né? Há alguns meses, desmaiado na frente de vocês. Os alunos assentiram em silêncio. Ele continuou: Eu estava doente, diabetes. Achava que estava fazendo tudo certo, mas estava fazendo tudo errado. E quase morri por isso. A sala ficou quieta. Ele prosseguiu: Mas eu aprendi uma coisa. Aprendi que às vezes a gente precisa questionar o que todo mundo fala que é certo. Precisa investigar. Precisa assumir o controle. Porque no final, a vida é nossa. E ninguém vai cuidar dela melhor do que a gente mesmo. Um aluno levantou a mão. E o senhor tá bem agora, professor? Lucas sorriu. Tô bem. Mas foi difícil. E vai continuar sendo. Mas eu escolhi lutar. Quando a aula acabou, Lucas saiu da escola, pegou o ônibus de volta para casa e olhou pela janela. A cidade passava devagar. As casas, os carros, as pessoas na calçada. Tudo igual. Mas para ele, tudo era diferente. Naquela noite, ele sentou na varanda, pegou o celular e escreveu num fórum de diabetes. Não como alguém pedindo ajuda, mas como alguém oferecendo esperança. Ele contou sua história, a queda, o desespero, a busca, a virada. E terminou com uma frase simples. Se você está lendo isso e se sentindo perdido, saiba que é possível. Não é fácil, mas é possível. Você só precisa de 3 coisas: informação certa, coragem para mudar e paciência para persistir. O resto vem. Ele apertou enviar. Colocou o celular no bolso. E ficou ali olhando para o céu estrelado, sentindo a brisa fresca da noite no rosto. As pernas não doíam mais. As mãos sentiam de novo. A visão estava clara, e pela primeira vez em anos, Lucas não tinha medo do amanhã, porque ele tinha escolhido viver. De verdade. E talvez, apenas talvez, alguém que estivesse lendo sua história naquele momento, em algum lugar do Brasil, sentado numa cama de hospital, com medo e sem esperança, encontrasse naquelas palavras a força para começar, para questionar, para lutar. Porque essa é a coisa sobre histórias reais. Elas têm o poder de transformar não apenas quem as vive, mas quem as ouve. E a história de Lucas estava apenas começando.